Primeira coisa para você governar tem que ter o fundamento da governança. Qual que é o fundamento da governança? Servidão. Fala assim comigo, o segredo do governo começa servindo e termina servindo. Porque quando você começa a servir, você está gerando crédito. Quando você gera crédito, você precisa transbordar o crédito. Como que alguém identifica que você é um governante? A gente começa servindo por baixo e termina servindo por cima. Eu sirvo uma pessoa, duas pessoas e termino, o nível de governo é o tanto de gente que eu sirvo. Então vamos lá. Eu começo servindo por baixo e aí esse negócio sobe. Se isso aqui for uma árvore, funciona. Porque se eu servir por baixo, plantando, esse negócio vai subir. Depois eu sirvo por cima. Faz sentido ou não, analisando a natureza? Quando a gente não tem algo pronto para dar de fruto, eu sirvo com a semente. Então, eu começo servindo uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Essa servidão é a inicial. Depois que eu sirvo e fico lá em cima, qual que é o problema que todo mundo fala? Eu vou trabalhar para mim mesmo. Já viu? Eu vou parar de trabalhar para os outros e vou trabalhar para mim. Ao contrário. Você começa trabalhando para um e termina trabalhando para milhões. Ninguém nunca deixou um serviço de CLT para trabalhar para si. Porque se o cara empreende, ele trabalha para mais gente. Se você está numa empresa e trabalha para 10, você está trabalhando para 10, é muita gente. Mas você quer prosperar sim ou não? Trabalhe para mais gente. O segredo da vida é a servidão. Servir por baixo é o fundamento do governo. Tem gente que pensa, não, se eu servir rapando com o rodo, você está servindo por baixo. A servidão por cima, essa é uma servidão que gera melhora, mudança, transformação coletiva, de multidão. Quanto mais pessoas são servidas pelo que você faz, maior seu nível de governo. Então eu te pergunto, qual que é a hora de governar? Ontem. Se tiver começado ontem, está em dia. Se tiver começando hoje, está atrasado. Quem está amanhã, nunca vai começar. E aí, o que define isso? Tem uma expressão bíblica que chama rei e sacerdote. Então, Deus nos construiu para ser o quê? Rei e sacerdote. Quando eu descobri isso, eu falei, bingo, não tem como falhar. Se eu fizer o que ele mandou fazer, vai explodir. O que ele mandou fazer? Ele mandou que eu servisse. Então, se eu sirvo, eu pareço com ele. Quando eu começo a servir para o começo de conversa, a única coisa que eu estou fazendo é gerando crédito. O que é nível de governo? Quando você não depende mais desse começo. E aí você vira um transbordante. O servidor comum, ele está gerando crédito. O servidor reinante, o que ele está fazendo? Ele está transbordando e está usando tudo que ele pode. Ele desfruta de tudo. Então, qual que é a melhor hora para governar? Sempre. As pessoas, elas só fazem coisas que eu já percebi. Elas só fazem coisas por pessoas se elas tiverem algum retorno. Eu descobri coisas que eu fiz no passado, que eu só fui descobrir, que eu não lembro de tanta coisa que eu já fiz pelos outros. Um dia eu encontrei um menino no resort, um pintor de um quadro, ele falou, esse tag aqui era seu. Eu falei, não tem nenhuma chance. Ele, não, você deu pro fulano um dia, você transbordou na vida dele, ele deu pro outro, que deu pro outro, e ele veio parar no meu braço. Estou um dia num evento, o Eduardo Reis me mostra um Rolex. Aí ele fala, olha que eu tô tão feliz que eu ganhei esse Rolex. Eu olhei pro Rolex, nossa, nunca vi esse Rolex. Aí ele falou, era seu. Ah, era meu. Como assim meu? Quem te deu? O Adonis. Aí eu falei, o Adonis dando Rolex? O mundo tá uma loucura. Aí que eu duvidei mesmo. Ele não, ele tava todo empolgado, que ele sentiu, foi o desespero, e ele falou que foi você que deu. Eu cheguei no Adonis, eu te dei um Rolex? Deu lá na porta da sua casa, assim, 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 assim. Eu falo, cara, como que é possível? Não lembro nunca. O que eu quero te mostrar com isso? Você imagina que daqui a um tempo você vai chegar e não vai lembrar de um Rolex que você deu pra alguém que é seu amigo? Você não vai lembrar, porque vai fluir tanto que não vai ter como. Então, quando você quer ser realmente um servidor, sirva com pouco que você tem, sem nenhuma chance de querer nada em troca da pessoa. Vou explicar por quê. Porque se Deus te pega servindo de forma não intencional com homens, mas intencional com ele. Se ele te pega desse jeito, ele te abençoa e você nem vai lembrar disso mais. Só que só depois, um dia, os testemunhos vão te surpreender. De pessoas falando que por passar perto de você, você serviu elas e elas nem imaginam o que aconteceu. Cara, vai fazendo sem nenhuma vontade de receber de volta. Vou te explicar. Se você faz, Provérbios tem um negócio massa, que quando você ajuda os outros, você está emprestando para Deus. Fazer para alguém que não tem, você está emprestando para ele. Quer mexer com o coração de Deus? Ajuda quem não dá conta de resolver o problema. Você vai lá, entra no problema dele, ajuda, acabum. Então é o seguinte, é muito fácil falar, governante coloca uma coroa na cabeça, coroa é autoridade. Autoridade, fala assim comigo, autoridade vem do resultado. Ninguém tem autoridade teórica. Toda autoridade é construída. Então, se a autoridade é construída, como que eu construo esse negócio? É de fato construída? É. Então, para construir essa autoridade, eu preciso ter certos resultados. Falar muito vai te dar resultado, mas muito.
vai te dar muito problema, vai liberar muito código seu para o povo pegar no seu pé. Então, eu quero governar. Então, eu vou te explicar o que é governo. Não existe governo sem cultura. Não existe cultura sem povo. Não existe cultura sem território. Não existe cultura sem bandeira. Não existe cultura sem propósito. Não existe cultura sem problema. Eu vou tocar em todas essas coisas, porque você só vai ter o governo legítimo se você tiver elas. Não existe cultura sem hierarquia. Não existe cultura se não tiver um sistema penal. Não existe cultura se não tiver um sistema civil. Eu explico tudo que eu falei. Vocês querem aprender ou não? Cultura número 1, sua casa. Aí ela abrange para a família, a sua avó. Aquela coisa que você fazia no domingo de ver seus tios, primos, naquela coisa. Alguns aqui viveram isso. Aí a cultura dos seus vizinhos, a cultura vai abrindo. Do bairro, se você conviver, cultura da cidade, cultura do estado, a cultura do país, a cultura do continente, a cultura do planeta. Aí você fala, não, mas onde você vai? Tudo é cultura, tudo camada. Tem a cultura do reino, tem o reino dos céus, é a cultura dele, o jeito dele. Então é o seguinte, ama a Deus acima de todas as coisas. Aí foi falando, vive do meu jeito. Vocês querem ter uma aliança comigo? Vocês têm que fazer do meu jeito. Quando você foi fazer seu casamento, decidiu por ele, você estava naquele dia, tinha que ter te avisado. Você estava criando uma nova cultura. Engraçado é que quando eu tinha 21 anos, eu lembro de confusões que eu arrumava com a Carol na nossa primeira semana de casamento por conta das coisas que ela queria trazer para dentro de casa que a mãe dela fazia na casa dela. E eu só repetia, sendo pobre, mas limpinho, vamos criar uma nova cultura. Eu não quero trazer nada do meu pai, nada da minha mãe e também não quero nada da sua e nada do seu pai. Nós vamos criar tudo novo. O jeito que seu pai criou você foi brilhante, mas foi você. Seu pai não vai criar ninguém aqui, nem meu pai dá ordem aqui. Ninguém. Então, quando você abre uma família, você está abrindo uma cultura nova. Se a cultura precisa de um código penal, anota-se um código penal. Código penal é um sistema de disciplina. Casamento que não tem código penal não funciona. Empresa que não tem código penal não funciona. Amizade que não tem código penal não funciona. Como assim, Marcelo? Código penal? Sim. Tem que ser deixado claro o que é crime e o que não é. O sistema penal é o que mostra a penalidade. Num casamento que não funciona, o sistema penal só tem promessa. Você quer ser governante, sim ou não? Tenha certeza da punição, do seu código penal funcionar. Eu tenho clareza no que é punição. E eu não abro mão dela. Por quê? Porque senão você perde o respeito, a sua cultura é fraca. Fala assim comigo, toda cultura que o sistema penal é relaxado, a cultura é fraca e pobre. Cultura rica não tem isso não. Como é que é a cultura rica? Achei massa uma frase do Trump. Trump falou assim, política de portas abertas só o inferno. Todo lugar, o céu é porta estreita e Estados Unidos é muro. Faz sentido ou não? O inferno tá aceitando todo mundo. Agora o céu, a porta é estreita. Ou seja, você vai entender que com a cultura, se você deixar aberto seu país é uma baderna. Se você é alguém que ama seu país tem que ter uma cultura forte, não é qualquer um que tem que entrar. Não faz sentido. O que é a relação civil de uma cultura? É como a gente se trata. Então, por exemplo, tem lugares que as pessoas nem cumprimentam. Eu lembro de quando eu fui na Alemanha, primeira vez lá na Alemanha, eu achei doido demais. E você cumprimenta o alemão, ele não responde. Mas é engraçado, a gente não peida na mesa, o alemão peida. O que acontece? É cultural. Você vai ver um pastor, por exemplo, alemão, pregando e bebendo uma cerveja. É verdade ou não, Felipe? E a nossa cultura? A maioria dos cristãos, beber é pecado. Enquanto o mesmo cara pregando o mesmo versículo, tá bebendo cerveja. Tem porta-garrafa no púlpito alemão. Cultura é massa, né? Tem lugar no mundo que se você bater nas costas, você tá fazendo uma contravenção penal. Tem país que dá cadeia se a mulher mexer com prostituição. Tem país até hoje que se a mulher envolver com adultério, até hoje, o cara tá de boa, mas a mulher é apedrejada. Tem 54 nações que culturalmente é proibido por lei a pregação do evangelho e dar a Bíblia para alguém. Chocante ou não? Mas por que as pessoas proíbem a Bíblia? Por causa da cultura, porque sabe que essa cultura faz a pessoa governar. Todo país que tocou na palavra foi o país que ficou rico. Todos. A nação se levanta quando o cristianismo se levanta. Aconteceu com todos. Todos que foram número 1 nas nações prosperaram. O que acontece? Tem gente que morre, mata e vive uma vida infernal por causa de cultura. Tem gente que por conta de uma cultura religiosa vive acusada e vive uma merda a vida inteira. Por conta de uma cultura religiosa tem gente que acha que vai perder a salvação todo dia. Ele acorda sem a salvação, arruma ela até meio-dia. Aí ele peca, já nem dorme depois do almoço. Que ele fala, cara, eu perdi a salvação, vai dar tudo errado. Deixa eu te falar, a pessoa que acredita que perde a salvação não acredita que o sacrifício de Jesus é suficiente. Ele acha que a ação dele é maior. Ele acha que o erro dele é maior que a misericórdia. Ele acha que o amor de Deus é menor do que a maldade dele. Ele não entendeu até agora. Cada tempo tem uma cultura. O sonho de todo império foi ganhar a cultura do outro. Então, todo império que se levantou para derrotar outra nação, ou império, ou tribo, ou língua, o que ele fez? Ele foi lá para engolir a cultura. O inferno tem cultura, a terra tem cultura e o céu tem cultura.
Então, você vai pegar os Estados Unidos. Vamos pegar agora falas dentro de uma cultura, mindset ou pensamentos ou drivers mentais dentro de uma cultura. A do brasileiro, a do americano. Bora fazer o negócio? Aí o brasileiro fala assim, ó, eu vou ver. Segunda fala do brasileiro, eu vou fazer o possível. Agora pega a fala do americano. I do my best. Eu vou fazer o meu melhor. Tanto que a cultura é diferente. Um vai fazer o possível, o outro vai fazer o quê? O melhor. Acabou o jogo. O brasileiro, ele só fala essa palavra, essa expressão. Eu quero ganhar dinheiro. O americano, make money. Fazer dinheiro. Então a pessoa tem a mentalidade de ganhar, a outra tem a mentalidade de quê? Fazer. Mentalidade de alguém que tem uma cultura empobrecida. Tudo ele quer ganhar. Sabe o que é o mais louco? Quando você é pobre, você quer ganhar, né? Só que você só vai ganhar quando você não precisar. Eu queria ganhar tudo o que eu ganho hoje de um tanto de gente na época que eu não tinha como comprar. Você precisa criar, você vai anotar assim, ó, uma cultura dentro de casa. Vou falar coisas da cultura da minha casa para vocês entenderem. Não pode ir prestador de serviço na minha casa enquanto os meus filhos estiverem lá. Nós não admitimos pessoas acessarem a casa. Na nossa cultura, ninguém anda na casa durante as refeições. Não pode andar. Então, é um momento solene. A gente não doa brinquedo estragado, não compra coisa nova de brinquedo se eles não doarem. Tem uma cultura simples. A gente doa coisa boa e a gente só compra coisa nova. Fizeram um teste com crianças, o estímulo, desde pequeno, crianças tinham muitos brinquedos e quem tinha pouco brinquedo. A criança que tem pouco brinquedo, o cérebro dela é muito poderoso. O cérebro de quem tem muito é assombrosamente ansioso, não termina as atividades, vive com birra. Por quê? Porque ele começa a estimular aqui, ele não termina, ele vai para outro e não termina, ele vai para outro e não termina. É muito brinquedo para ele. Isso, ao longo dos anos, gera quadro agudo de ansiedade na criança. Ela não tem terminativa, ela larga tudo. Eu vi uma primeira internação de criança de 6 anos com pensamento suicida por causa de celular. Começa a surtar. Exposição demais a imagens, a tela projetiva de imagem está gerando surto psicótico nas pessoas. A pessoa está ficando doida. Resumindo, você não tem sua própria cultura e seu filho está entrando na cultura desse tempo. Olha a minha cultura. Essa aí a Carol não gosta. Essa é a cultura que eu preciso forçar a barra lá em casa, que a Carol pira. Que a Carol, o sonho dela é achar aquelas pessoas que trabalham na sua casa por 30 anos. E o meu sonho é que ninguém passe de 1 ano dentro da minha casa. O apego emocional com certas pessoas vai diminuir a capacidade do seu filho. Os bloqueios que a pessoa carrega vai transmitindo, como um filho. Você acha que a pessoa cuida do seu filho com barreiras culturais e eu não faço isso, eu não faço aquilo? Mas deixa eu te falar, todos os professores, todos os pais, todo mundo que tem em volta dos meus filhos, eu patrocino o MDP, tá doido? Então, você imagina o que é a cultura, né? A cultura é uma coisa muito, muito poderosa. Ninguém te contou que você é uma cultura. Você é uma. Os bloqueios, as crenças, as ações, os pensamentos, os resultados criaram uma mini cultura. Cultura talvez de preguiça, cultura de transbordo. Cultura é tão forte que 2 mulheres que convivem juntas, amigas, o ciclo menstrual delas é regulado. A gente tem uma briga racial inexistente e nula. A priori, não existe racismo. Por que não existe? Porque não somos definidos por raça, nós somos definidos por cultura. Mas como é que você explica a cor de cada um? Um é vermelho, o outro é amarelo, o outro é branco, o outro é albino, o outro é preto. Como é que faz o negócio da cor? Muito simples. Não tem modificação nenhuma de DNA, nenhuma. Mesmo tanto de neurônio, mesmo tanto de tudo. Só tem um problema. Melanina, que é a quantidade de absorção na sua pele. Você começa a entender a cultura do alimento. Por que a gente come igual porco? Que alguém tem duas indústrias que dominam a terra, alimento e arma. E as duas matam. Deu tudo errado na do medicamento, do alimento, o medicamento está te esperando. Medicamento protege e mata. Alimento protege e mata. Depende da cultura, do jeito que você faz. Você consegue entender o que é cultura ou não? Você quer governar? Você tem um povo, você tem um território, você tem leis civis, você tem código penal, você tem um propósito. Vamos falar do propósito agora? Quem não tem um propósito claro, vive o propósito dos outros. Não tem como você viver sem um propósito. Simples. Alguém escreveu ali no Instagram. Daniel Lima escreveu: Pablo perdeu a credibilidade. Ai, meu Deus. Rapaz, perder crédito com uma pessoa igual você me deixa animado para dormir hoje. Agora me fala, se eu tivesse crédito com você, escreve aí que eu quero ler. O que eu teria de benefício? Ou seja, quando alguém te falar, perdeu a credibilidade, pergunta o que você ia ganhar tendo crédito com essa pessoa?
Cara, quando eu fui descobrindo cada coisinha dessa, o que eu tive que fazer? Eu tive que criar minha própria cultura. Criando a minha própria cultura, eu falei, ninguém me ganha mais emocionalmente. Não quero saber. Mas sabe como é que faz para aumentar o nível de governo? Anota aí, aumentar os problemas. Fala assim comigo. Eu preciso amar problemas. Deixa eu te falar. Você só vai ser lembrado por duas coisas na vida: os problemas que você criou e os problemas que você resolveu. Nunca esqueça dessa frase. Quando você estuda 5 anos para virar engenheiro, você resolve um problema, certo? Você morre, a pessoa vai falar assim: a engenheira de 80 anos morreu, não é assim que sai no noticiário? A engenheira, eles estão lembrando de novo o problema que você resolvia. Quando vai falar de alguém, eles falam o problema que o fulano resolve. Agora o Steve Jobs morreu. Ninguém lembra do problema que o Steve Jobs resolveu. Eles lembram do problema que ele criou. Criador do iPhone. Você só vai ser lembrado pelos problemas que você cria e pelos problemas que você resolve. Você quer ser lembrado pelos problemas que você resolveu ou você quer ser lembrado pelos problemas que você criou? Quer um código ou não? Cultural? Crie problemas. O Adonis falou, eu quero ser lembrado pelos dois. Vai por mim. Quem criou um problema, ninguém lembra do que ele solucionava de problema. Porque tem milhões de pessoas solucionando problemas e centenas criando. Por que Deus é a pessoa mais lembrada de todas? Porque ele é o Criador. É doideira ou não? Criou tudo. Criou memórias em nós do Éden. Criou memórias em nossas almas da eternidade. Esse é um problemaço. Resumindo, se você verdadeiramente, realmente, né, achar que está na hora de governar, deixa de ser um imbecil, deixa de ser preguiçoso, deixa de ser contador de história. Vai validar os resultados, vai viver fatos, vá para cima com toda a sua força, vai fazer de um jeito que você não fez, vai arregaçar com todas as forças do seu coração, vai para cima. Governar não é ter cargo de político, governar não é ser CEO de empresa, governar é fazer a criação diária de problemas em qualquer lugar que você tiver, na fase que você tiver. José governava desde quando ele sentava na mesa de Jacó e nunca mais parou de governar na vida. Não foi à toa que o pai deu a coroa para ele, a túnica colorida. Vai lá, manda perguntas. Como ter clareza das decisões que a gente precisa tomar sem deixar que o seu eu influencie na decisão, que realmente seja uma clareza de Deus para os próximos passos. Se você quer clareza absurda, você vai ter que testar. Não existe clareza teórica. Toda clareza é prática. Então tem que testar, fazer, corrigir, alternar. Vai ter que testar. Tem uma coisa que me deixa em paz, é saber que um recado, ele pode ser de Deus, ele pode ser meu, ou ele pode ser do diabo. De Deus, ele manda para abençoar você e os outros. Seu, só abençoa no limite da sua crença, principalmente você e os seus. E do diabo, não abençoa ninguém. Eu adoro quando uma pessoa sente de abençoar o outro e fala assim, não sei se é da minha cabeça. Certeza que não é da sua cabeça. Seu cérebro só quer economizar energia. Como ele quer economizar energia, o que ele vai fazer? Não vai fazer. Ele vai cortar. O cérebro não vai te ajudar, não. O cérebro vai te atrapalhar. O coração é o representante do futuro e o cérebro representa quem? Passado. Por isso que ele não quer investir, porque investir não é para trás, investir é para frente. Por que ele não quer desconectar, ressignificar, perdoar? Porque isso tudo envolve o passado.